Dizem que Sócrates, o famoso pensador grego, foi homenageado em uma festa na qual recebeu muitos presentes. Ésquilo, o dramaturgo, estava entre os convidados. Ele disse ao filósofo: como tantos te deram tanto, só me resta dar-te a mim mesmo. Sócrates respondeu: se te deres a mim, prometo devolver-te a ti mesmo em melhores condições do que te recebi. Olá, amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro, trazendo a reflexão da leitura diária desta quarta-feira, que tem como tema o Holocausto, figura da morte de Cristo. O texto que fundamenta esse tema está em Salmos 40 e o verso 6. Eu vou ler aqui 3 versões diferentes para a gente poder ter uma visão melhor do que o Salmo quer dizer. A primeira referência é da Almeida Revista e Atualizada, que diz desta forma: sacrifício. A primeira referência de Salmos 40, verso 6. A primeira referência do Salmo 40, verso 6 é da Almeida Revista e Atualizada, que diz deste modo: sacrifícios e oferta não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Na versão Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Esse termo, as minhas orelhas furaste, é uma referência a Êxodo 21:5, que nos diz da seguinte forma: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como a suvela, e ele o servirá para sempre. Então, esta expressão de as orelhas me furastes é uma reflexão sobre o processo do servo da orelha furada, que seria um servo voluntário para sempre do seu senhor. Esse Salmo 46 é considerado como um salmo messiânico. Então, este verso 6, no momento que Davi escreveu o salmo, ele foi inspirado para escrever uma das suas experiências, que fazia referência à experiência futura, a vinda ao mundo futura do Messias. Então, na Septuaginta, do verso 6 ao 8, ele diz desse modo: sacrifícios e ofertas tu não quisestes, mas um corpo me tens preparado para mim. Em todos os holocaustos e sacrifícios pelo pecado tu não tens tido prazer. Então eu disse: eis que me agrada fazer a tua vontade, ó Deus. Só para a gente se situar, a Septuaginta, ou Septuaginta, como a gente comumente fala, é o nome da versão da Bíblia hebraica para o grego koiné, traduzida em etapas entre o 3º e o 1º século a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre o Grande. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta, palavra latina que significa 70. Pois 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a história, teriam completado a tradução em 72 dias. Por isso esse nome, Septuaginta. Nós observamos em Hebreus, no capítulo 10, do verso 5 em diante, que o escritor de Hebreus, ele era um especialista na Septuaginta, no Velho Testamento em grego. E ele utiliza não o texto do hebraico, né? Como a revista corrigida, atualizada, elas usam o hebraico literal, né? A tradução literal. Já o Hebreus, ele utiliza a tradução da Septuaginta. Então o verso 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, veja como é que ele dá uma interpretação para o verso 6 do Salmo 40.
Ele diz, por isso, ao entrar no mundo, esse entrar no mundo é Jesus sendo humanizado. Ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então Deus se humanizou, assumiu a forma humana, o corpo humano, através da fecundação de Maria, do seu nascimento corporal de Maria, e posteriormente o cumprimento da sua missão que nós vimos nos versos seguintes. O verso 10 diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O verso 11 diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o seu serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. As pessoas tinham os pecados perdoados, mas elas continuavam pecando, porque aquele desejo de pecar continuava dentro da sua natureza. O verso 2 diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão diz que o holocausto, aquele animal sendo consumido pelo fogo em aroma agradável ao Senhor, era uma figura também da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário, a fim de nos aperfeiçoar para sempre. Vejam o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Lembra do escravo da orelha furada? Eu quero permanecer com o meu Senhor, com a minha família. Pode furar a minha orelha. E então aquela pessoa era servo daquele Senhor para sempre. E aqui o texto nos diz que ele morreu por todos nós, para que todos nós que vivemos, vivamos não para nós, mas para o nosso Senhor, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o capítulo 5, verso 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Porque o Senhor Jesus tem esse poder transformador. Lembram de Sócrates? Se te deres a mim, prometo devolver-te a ti mesmo em melhores condições do que te recebi. Jesus faz muito mais do que Sócrates, porque Sócrates podia trabalhar apenas a mente e o comportamento do seu servo. Mas Jesus, ele opera no espírito, na alma e no corpo, e faz do ser humano uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eles se fizeram novas. Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.